Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 37º vídeo da cronologia dos X-Men, o confronto com Vanisher. Após vencerem Magneto, os X-Men ganharam popularidade. Na Era de Ouro, né? E por que eu estou citando a Era de Ouro? Porque os X-Men evidentemente não são da Era de Ouro, mas os desenhistas, né? Que nem é o caso do Jack Kirby, ele passou muito tempo, né, desenhando na Era de Ouro. Desenhou vários quadrinhos da Era de Ouro. Enfim, na Era de Ouro era comum você ver, independente da editora, você ver super-heróis aparecendo do nada, assim, quando aconteciam os perigos, né? As pessoas estavam em perigo e apareciam do nada. Isso era uma característica, né, das revistas de super-heróis da época. E nessa revista dos X-Men em questão, o Cíclope e o Homem de Gelo, eles estavam, né, próximos a uma ocorrência de perigo, né? E eles estavam devidamente trajados com os trajes de moléculas instáveis, né, super discretos, e eles estavam próximos a uma construção civil, onde vários trabalhadores estavam ali, e ocorre um acidente, né? Tipo, eles conseguem perceber que um muro, um alto muro de concreto começou a se precipitar e iria vitimar os trabalhadores ali, né? O Cíclope age rapidamente e dá um disparo, ele dispara suas rajadas ópticas na intensidade máxima. E isso faz com que aquele muro que iria esmagar os trabalhadores seja pulverizado, ele é quase que totalmente desintegrado. Ele é transformado em poeira. Concreto, tijolos e qualquer outra coisa que existia na composição daquele muro vira poeira. E por que eu estou falando isso para vocês? É importante eu mostrar para vocês começarem a compreender qual a extensão do poder de cada personagem. Enfim, eles salvam os trabalhadores da construção civil. Os trabalhadores agradecem, evidentemente, o ato heróico deles. E nesse momento eles precisam voltar para a mansão. Essa informação também é importante, né? Porque vocês vão ver a evolução dos personagens. E que vivenciaram a época em que eles foram criados. Aquelas coisas todas que ocorriam na época, né? Que os criadores achavam interessante colocar, mas que depois de muito tempo a gente vê que, né, licença poética, né? Os X-Men não tinham um transporte fixo, né, que nem o Batman tinha um Batmóvel, enfim. Os X-Men não possuíam um transporte fixo ainda. Então o que acontece? Eles se deslocavam, como é que eles se locomoviam? As pessoas da época não pensavam nisso, eles estavam mais interessados de ver a ação, mais interessados de ver a ação, né? Mas a gente pode imaginar que, imagina, os caras trajados com o traje que eles utilizavam, que era super discreto, né? E eles utilizavam transporte público, não tem outra explicação para isso, né? E nessa ocasião, eles precisam utilizar um transporte, né, porque eram adolescentes, precisavam voltar para a mansão. Eles pagaram para o motorista de um carrinho de sorvete, né, um caminhão de sorvete, para levar eles até a mansão Xavier. O Cíclope pagou à vista ali, né? E eles foram, o motorista deixou eles na frente da mansão. Até o motorista, quando estava, quando eles estavam saindo ali, o motorista até cobrou o sorvete que o Bob comeu, né? É interessante esse negócio, que eles... Enfim, quando eles chegaram na mansão, o Xavier reuniu eles, dois e o resto do grupo, para poder apresentar o próximo desafio. Ele levou o grupo até um tipo de auditório que tinha na mansão e projetou imagem e som da memória dele, para que todos pudessem ver o que ele já havia assistido na reportagem, né? Que apresentava um novo super vilão, que eles acreditavam ser um mutante também. O vilão em questão, ele ficou famoso, né, quando ele assaltou o Banco Nacional. E de que maneira que ele fez isso? Da maneira mais absurda possível. Ele simplesmente chegou na porta ali do banco, né? Ele disse, eu estou efetuando um assalto. Uma roupa ridícula, horrorosa. E os policiais ali
eles achavam que o cara era um idiota, um louco, né? Falavam que esse cara é maluco, o cara já decidiu, tá vindo aqui sozinho assaltar o Banco Nacional. O que eles pensaram em fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele efetuar, concretizar o assalto para a gente poder prendê-lo. E eles entraram, né? Eles fizeram de conta que estavam entrando na loucura do bandido ali. O Wendisch recebeu uma grande soma de dinheiro, né? Porque ele falou que o banco estava sendo assaltado, e disse, então, já que você vai assaltar, então vamos entregar o dinheiro para você, quando você pegar, a gente prende ele, né? Aí, quando ele recebeu o dinheiro, ele teve ainda a cara de pau de contar as notas na frente da polícia, né? E simplesmente desapareceu na frente de todo mundo, né? Ou seja, qual o poder do Wendisch? Ele é um mutante de teletransporte, de teleporte de longa distância. É um mutante de teleporte de longa distância. Para quem conhece o Noturno é um mutante de teleporte de curta distância. Né? Tem essas características, tem mutantes que conseguem se deslocar no tempo e espaço, assim, mais longe, né? Porque o Noturno também tem uma... Mas enfim, vamos nos focar na história. Aí o que acontece? Quando ele rouba o Banco Nacional, todo mundo já fica apreensivo, porque quando descobrem, quando notam que ele tem esse poder, eles já sabem que ele pode fazer o que ele quiser, praticamente, né? E todo mundo fica de prontidão. Aí o que acontece? O Xavier chega e fala, esse daí é o nosso próximo desafio, né? Olha só que interessante. Nesse momento, o Xavier convoca todos ao treinamento na Sala de Perigo. Nesta revista, a número 2 de The X-Men, é pela primeira vez citada a Sala de Perigo. E é de fato um cômodo enorme, né? Idealizado, estruturado para o treinamento dos poderes mutantes. É a primeira vez que eles mostram o cômodo, não é como foi citado no número 1 dos X-Men, o escritório de perigo, não. Agora é um local mesmo, é uma área que tem a estrutura e é chamada de Sala de Perigo. Chegando lá, os X-Men já começam um treinamento, primeiramente com o Anjo, né? O Xavier pede para o Anjo se deslocar o mais rápido possível, porque ele acredita que se o Anjo for rápido o suficiente, vai conseguir capturar o Wendisch antes dele se teletransportar. Agora olha só que interessante também que eu quero falar para vocês. Muita gente acha o Anjo um personagem sem tanta importância, por isso que ele tem as asas. E isso não é verdade, né? Que imagine só, o Anjo, principalmente durante o período em que as histórias dos X-Men não forem tão reconhecidas e vendidas, o Anjo e o Homem de Gelo, eles vão fazer parte de vários outros grupos de super-heróis, né? Porque o fato do Anjo possuir as asas não dava só a ele a capacidade de ele voa, não. Ele tem um treinamento específico para executar manobras, né? Para poder realizar, aproveitar ao máximo a capacidade de voo dele, né? E agora vocês imaginam só o seguinte, tem aves na natureza, as pessoas que sabem que tem características diferenciadas, tem o caso do falcão peregrino, que ele consegue alcançar 80 km por hora num voo normal dele, né? Quando ele desce num rasante para capturar uma presa, ele consegue alcançar a velocidade de 320 km por hora. Então é só vocês tentarem visualizar isso no personagem, né? Que ele passa a não ser tão... Porque é aquela coisa, o personagem está estático com asa, isso fica meio engraçado, né? Mas se vocês pensarem nele em ação, vai ver que é uma coisa muito impressionante, né? O personagem com asas. Enfim, aí o segundo a apresentar o treinamento, né? O primeiro foi o Anjo, que tentou pegar um dado em alta velocidade, mas não consegue ter o desempenho que o Xavier espera. O Fera, ele executa uma manobra para se esquivar de um contato físico, né? Que ele ia sofrer um contato agressivo
engenhoca que tinha na sala, né? Ele pula para trás, acaba caindo dentro de um fosso que aparece do nada. O Fera, ele trava os braços, né, naquelas paredes, e com um esforço assim, muito demasiado, ele consegue sair daquele fosso. E por que eu falo isso para vocês? Pô, mas é interessante que depois que o Fera executa essa manobra, o professor chega, faz uma avaliação física dele e fala para ele que a força física dele está sofrendo uma alteração e está ampliando. Como eu disse para vocês, os X-Men vão sofrer ao longo dos anos várias evoluções. O Fera, ele vai ser mais forte do que ele é. O Anjo vai executar manobras muito mais interessantes, né? Como eu disse também no Magneto no último vídeo e tudo mais. A Jean Grey também, ela passa a tentar sustentar uma peça, uma esfera enorme, né? Sustentar uma esfera que a princípio eles afirmam que é muito pesada aquela esfera, é uma esfera muito grande, né? Que a gente pode ver nos desenhos do Jack Kirby, e ela sente dificuldade em sustentar aquela enorme esfera. Né? Ela começa a oscilar e o Cíclope utiliza a sua rajada óptica para deslocar aquela peça enorme, aquela esfera enorme, para que acaba salvando ela dentro da sala de perigo ali. Né? Olha só que interessante. Os X-Men nessa época, eles começam a fazer um treinamento, eles vão enumerar as sequências de ataque e defesa, para poder, de acordo com o inimigo ou que eles estiverem enfrentando, eles vão usar determinado tipo de treinamento que eles tiveram na sala de perigo. Né? E no caso, né, eles executam um treinamento que eles acreditam que é o ideal para enfrentar o Vanisher. Né? Aí o que acontece? O Pentágono, né, o professor Xavier entra em contato, né, enquanto os X-Men treinam, ele entra em contato com o agente Fred Duncan, né, que é o contato que ele tem com o Departamento de Defesa americano. Né? E ele executa esse contato com o agente Duncan utilizando uma tiara tecnológica que o Xavier cedeu para ele, para poder ampliar as emanações psionicas, né? Aquela esfera uma tiara psionica, para ele poder captar com mais facilidade e clareza os pensamentos, né, dele, do Fred Duncan. E eles se comunicam dessa maneira, né? Apenas nessa ocasião, nessa revista. Né? Aí o Fred Duncan está preocupado com o Vanisher poder aparecer dentro do Pentágono e roubar, né, planos de defesa continental, né, que os americanos tinham. Bom, eu vou deixar para dar continuidade a esse novo desafio dos X-Men no próximo vídeo, para não ficar muito longo e muito cansativo. E a gente conclui a número 2 dos X-Men no próximo vídeo. Né? Não deixe de acompanhar o nosso site. Inscrevam-se, por favor, que é muito importante para a gente. Né? Um abraço e até o próximo vídeo. Foi ruim? Uma bosta. Mas já foi melhor, né? Foi melhor os outros.